O povo estava ali reunido, queridos, adorando e buscando da fonte. E Paulo, no outro dia, ele ia viajar. Ele ia voltar. E aí ele disse, não, eu preciso ficar com a igreja. Eu tenho muito para falar para a igreja. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite tinha um jovem sentado numa janela, no terceiro andar daquele lugar. E a Bíblia diz que haviam muitas lâmpadas, não foi assim? Haviam muitas lâmpadas, porque era um cenáculo, queridos. E naquele tempo não tinha energia elétrica, as lâmpadas, né, eram regadas a óleo. E quem já viveu e já experimentou isso, quem já foi para a roça, hoje toda a roça tem energia elétrica, né, mas antigamente tinham os candinheiros, né, assim, as lamparinas. A gente sabe que aquilo faz muita fumaça. Imagina, já ia dar meia-noite. O sermão estava extenso. Muita fumaça no cenáculo. O povo estava com sono. Estava ou não estava? Estava com sono. Mas algo, e aí foi o que eu me perguntei hoje, Senhor, por que o Senhor colocou esse jovem sentado numa janela e está na Bíblia? Alguma coisa essa história desse menino tem para nos ensinar. Alguma coisa tem nisso aí muito especial. E eu fui buscar do Senhor. O que é que ele tem para nos ensinar, né, com essa passagem de 12 capítulos apenas? E esse jovem estava sentado no terceiro andar do cenáculo. Aonde? Na janela. Foi ou não foi? E janela representa olho, não representa? Olhar. É algo externo, né? Um olhar externo. Alguma coisa tinha lá fora, não tinha? Tinha. Tinha o mundo, tinha as casas, tinha as pessoas, tinha os comércios, né? Assim? Tinha. Tinha as ruas. Existia, né, um mundo girando por fora daquele cenáculo, daquele templo. E aquele jovem estava sentado na janela. E o sentado na janela, querido, significa que ele não estava nem dentro e nem fora. Ele estava na janela. E eu imagino se ele estava assim, ó. Não sei se eu fico, eu não sei se eu vou. Não sei se eu sou ou se eu não sou. A qualquer momento eu posso sair. É melhor eu ficar na janela. Porque se eu sair, ninguém vai me ver. Ninguém vai me notar. É melhor eu sentar no fundo da igreja. Porque no fundo é melhor, porque ninguém me vê. Né? Ninguém me enxerga. E na hora que eu quiser, eu me levanto e saio. Sim ou não? Sim. Ele estava pensando, fico ou não fico? Sou ou não sou? Ou, queridos, ele estava sentado em cima da janela. Talvez o que estava acontecendo lá fora estava chamando mais a atenção dele do que estava acontecendo lá dentro. E o olhar daquele jovem estava para o mundo. Aquele lugar devia estar quente, com certeza. Né? A região já é quente, cheia de lamparinas. E naquela janela talvez estivesse passando uma brisa. Né, um fresquinho na janela, que talvez estivesse tirando a atenção dele daquilo que estava acontecendo dentro da igreja, no templo, a palavra que estava sendo ministrada. E eu vejo que aquele jovem ele não estava dando valor à palavra de Deus. Aquele jovem não estava dando valor ao homem de Deus, ao profeta de Deus. E aquele jovem não fazia parte da igreja. Porque ele estava na janela, olhando para aquilo que está lá fora. E as coisas que estão lá fora, muitas vezes, tiram a nossa atenção, tiram o nosso foco. A gente perde, né, o equilíbrio, a direção. E existem muitas coisas que estão acontecendo lá fora, de propósito, proposital, colocadas por Satanás para tirar a nossa atenção, tirar a gente de dentro da igreja. E isso tem acontecido muito na vida dos jovens. Muitas são as ofertas, muitas são as tentações, muitas são as novidades, muitas são as janelas que estão abertas e escancaradas. E o jovem não sabe se fica ou se sai. Porque lá fora, muitas vezes, chama mais a
atenção do que o que está acontecendo aqui dentro. E aí o melhor lugar para se estar é na janela. A janela significa falta de compromisso. A janela significa falta de responsabilidade. A janela significa falta de compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com a igreja do Senhor Jesus. É muito fácil ficar na janela, irmãos. E às vezes tem crente que nem é tão jovem, mas porque se feriu, porque se machucou, porque relacionamento não é fácil. Nós somos diferentes e aí escolhe sair de dentro para ficar em cima da janela. Nem sai, nem fica. Fica em cima da janela, observando o que está acontecendo dentro e fora. É o crente Raimundo, né? O pé na igreja, um pé no mundo. Não sabe se é ou se não é. A palavra de Deus diz, queridos. Palavra do Senhor. No Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará na sombra do Onipotente. Não é na janela. Você precisa habitar, você precisa fazer parte da igreja. Você precisa ser igreja. Tem que tirar essa dúvida do seu coração. Essa incerteza. Sabe o que acontece quando a gente fica na janela? Comodismo. A gente vira espectador. A gente só assiste o culto. A gente não faz o culto. A gente vem só para ver. E sai julgando ainda, porque a gente começa a avaliar, né, de acordo com aquilo que a gente pensa se foi bom ou se foi ruim. E a gente não faz parte. Nós não somos parte do corpo do Senhor. Nós somos apenas espectadores, observadores. E aquele jovem estava na janela acomodado. Ele não fazia parte. Você precisa fazer parte, você precisa colocar a mão na massa, você precisa trabalhar. A igreja precisa fazer parte de você. Você precisa dar frutos, queridos. Vai ter problema? Vai ter dificuldade? Vai ser difícil lidar com o erro, o defeito do irmão? Vai. Mas você vai desistir, vai para a janela? Quando a gente se acomoda, sabe o que acontece? A gente adormece. Foi o que aconteceu com esse jovem. Ele adormeceu. E adormecer espiritualmente não é algo nada bom. Adormecer espiritualmente faz com que a gente fique frágil a toda e qualquer investida de Satanás. Aí fica difícil permanecer, porque a gente já está na janela. A gente está quase fora da igreja. E tem muita gente que está adormecido por isso. Porque não faz parte do corpo. Porque se encontra na janela. Não está dentro. Presta atenção, queridos. Nós que estamos dentro, a gente pode cair? Sim. Às vezes o cansaço, né? Às vezes as lutas, os problemas que acontecem faz com que a gente caia. Mas a gente cai dentro. Quem está na janela, no caso desse jovem, caiu fora. O cair fora é cair no mundo. Porque as coisas lá fora chamaram tanta atenção que ele ficou em dúvida. Eu vou ser crente? Vou fazer parte do corpo ou não vou fazer parte do corpo? E o comodismo e a sonolência fez com que aquele jovem caísse. E a queda levou à morte. Porque quando a gente cai dentro, querida, a gente levanta. Mas quando a gente cai fora, isso gera morte. Ei, escuta o que eu estou falando. Se você está na janela, se decida hoje. Ou você entra e faz parte do corpo de Cristo, ou você pode cair. E essa queda pode trazer morte. E morte espiritual é coisa séria. Muito séria. E aí a história não termina. Porque a palavra de Deus diz que imediatamente o apóstolo Paulo parou o culto e foi até esse jovem que estava deitado, morto. E abraçou e deitou em cima desse jovem e abraçou esse jovem. Porque Jesus nos usa, querido, para abraçar as outras pessoas. Jesus usa a mim e a você. Ele poderia ter continuado com o culto. Não, ele foi para a janela porque ele quis. Ele não fazia parte do corpo de Cristo, então ele caiu, né? Porque foi consequência
das escolhas dele. Não, o apóstolo Paulo parou o culto, desceu e foi até aquele jovem e deu um abraço nele. E a Bíblia diz que o abraço do apóstolo Paulo fez com que aquele jovem retomasse a vida. O jovem morreu porque escolheu ficar na janela, irmãos. Quem fica na janela uma hora vai morrer. Porque não faz parte do corpo. É só um espectador. Amém? As distrações que estão acontecendo lá fora têm chamado mais a atenção. Às vezes você tem dado mais valor às coisas lá fora do que às coisas que estão aqui dentro. A gente pode também usar essa palavra, queridos, em relação ao seu ministério. Ao ministério que Deus lhe plantou. Às vezes você está na janela. Porque você tem se alimentado daqui e está com o olho lá para fora. Para a grama do vizinho, para o quintal do vizinho. Para aquilo que está acontecendo em outros pastos. E comendo comida de outros pastos. E o seu olhar está na janela. E não está para o altar. Não está para o homem que Deus levantou sobre a autoridade. Como autoridade sobre a sua vida. E está se alimentando das coisas lá fora. Isso vai fazer com que a sua mente fique confusa. Muita gente ainda não entendeu. Não se derramou. Não experimentou a graça divina. O poder de Deus. E aí acha que pode ser visitante a vida inteira. O Senhor Jesus, ele diz algo muito forte, que é para nós, igreja. Ele diz assim, eu e o Pai somos um. Que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. O Senhor quer que nós sejamos um só corpo, queridos. E aí é decisão e você precisa decidir hoje. Se você está na janela, saia da janela. Venha fazer parte do corpo do Senhor Jesus.